Pessoal, bom dia a todos. Vamos começar já a aula de hoje, né? Tem bastante gente aqui. Estamos em 24, né? Beleza. É 25 agora. É 24 tirando. Tira eu. É. Então, pessoal, bom dia a todos, né? Novamente. Hoje nós vamos fazer a correção da lista anterior, debater um pouco a lista anterior e falar um pouco sobre modelo físico. Então, nós vamos começar a entrar na parte prática aí do curso, que nós vamos trabalhar aí com SQL dentro das plataformas. E como nós estamos no momento remoto, nós vamos disponibilizar para vocês opções de trabalho, seja para trabalhar no computador, no celular ou online. Então, nós vamos subir aí alguns tutoriais depois do Moodle para vocês terem como missão dessa semana preparar o ambiente de vocês. Então, se vocês quiserem trabalhar com o celular, vocês vão ter que configurar o celular para rodar o MySQL no celular. Se vocês forem trabalhar no computador desktop de vocês ou no notebook, vocês vão ter que instalar a ferramenta para vocês conseguirem trabalhar. E se vocês forem trabalhar online, vocês vão ter que entender um pouco como se trabalha com a ferramenta online que nós vamos utilizar. Então, a tarefa de vocês dessa semana é depois buscar os materiais que nós colocamos lá para a configuração dos ambientes, né? Então, seja online, seja mobile, ou seja um computador normal, no sistema operacional Windows, né? Para vocês conseguirem trabalhar. Não sei se a turma tem alguém que trabalha com Linux, né? Se trabalhar com Linux, se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo ou com o professor Anderson e nós vamos procurar ajudar no que a gente conseguir. Certo, pessoal? Bom dia, Luana. Então vamos lá, vamos primeiro lembrar o enunciado do problema. Então, no primeiro exercício, lá no primeiro cenário que nós temos que resolver lá no exercício, é o seguinte: o Departamento de Vendas da Indústria Beleza S.A., após um estudo de mercado, verificou que, para atingir seus objetivos, seria necessário adquirir uma frota de veículos próprios para motorizar seus vendedores. O mercado consumidor foi dividido em regiões de venda. Foram estabelecidos percursos de entrega abrangendo pontos estratégicos dessas regiões. E vendedores foram designados para cobrir esses percursos. Um sistema deve ser construído para a administração da nova sistemática de vendas adotada pela empresa. Após entrevistas com o gerente da área, foram obtidas as seguintes informações. Cada região é identificada por um código. Uma região é composta de vários pontos estratégicos. As regiões não têm pontos estratégicos em comum. O vendedor tem a responsabilidade de cobrir uma região. Uma região pode ser coberta por vários vendedores. A cada dia, um veículo fica sob a responsabilidade de um vendedor. Um vendedor pode vender quaisquer itens ativos da tabela de produtos. O vendedor é responsável pela identificação de cada cliente consumidor na nota fiscal. Então, na verdade, é o vendedor que preenche a nota fiscal. A nota fiscal contendo a identificação do vendedor, itens, quantidades vendidas, é exigida para comprovação da venda. Então, baseado em todos esses cenários, em todo esse cenário aqui, nós temos que criar um modelo de banco de dados. Começar a criar um modelo conceitual inicialmente. Então, o que nós poderíamos
de cara pensar aqui que nós temos uma entidade vendedor, nós temos uma entidade produto, nós temos uma entidade pontos estratégicos, nós temos uma entidade região, nós temos uma entidade nota fiscal, nós temos uma entidade veículos. Então vejam que só assim, da leitura e com um pouco de exercício, a gente já consegue identificar algumas entidades, né? Então, se nós olharmos aqui para o nosso modelo conceitual, nós teríamos esse modelo. Então, nesse modelo, nós temos um cliente está em N nota fiscal, então um cliente pode estar em N nota fiscal, mas a nota fiscal só pode pertencer a um cliente. Uma nota fiscal contém produtos, né? Então eu tenho a relação N para N aqui entre produto. Então uma nota fiscal pode conter N produtos e um produto pode estar contido em N notas fiscais. Então, essa simbologia que eu fiz no contém aqui, ela indica que eu vou ter uma entidade associativa aqui. Então, uma entidade, como quando eu passo para o modelo lógico, eu já não posso representar relações N para N, eu vou ter aqui uma entidade associativa. E a gente indica no modelo conceitual a entidade associativa fazendo um retângulo em torno do losango. Então, um vendedor emite N notas fiscais e uma nota fiscal só pode ser emitida por um vendedor. Um vendedor usa N veículos e um veículo pode ser utilizado por N vendedores. Aqui eu até esqueci de fazer a representação da entidade associativa, mas nós vamos ter uma entidade associativa também aqui. Não está vendo o slide, Larissa? Todo mundo está vendo o slide, gente? Eu estou com o slide aberto. Ou só a Larissa que não está vendo o slide? A Larissa respondeu que não está vendo o slide. Larissa, tenta recarregar seu aplicativo, como você está vendo aí. Lá, o pessoal está vendo, só o seu está com algum problema. Todo mundo aqui está respondendo, está vendo. Então, Larissa tenta dar uma recarregada na aplicação. Mas, de qualquer maneira, Larissa, não se preocupe que a aula também está gravada. E esse pedacinho aqui, você quiser, você reassiste na aula. Uma coisa que ficou muito prática, essa questão da gravação de aula, né, Anderson? Sim, nem fale. Quem sabe até no presencial não começa a gravar agora. Põe um tripé lá, grava. Dá para pensar mesmo. Inventar uma moda aí. Fazer que nem o pessoal faz na Unicamp, né, e na USP para as aulas da Univesp, né? Sim, e disponibiliza depois no YouTube, né? Então, vamos lá. Então, aqui, daí um vendedor atende uma região, né? Então, N vendedores atendem... um vendedor atende uma região e uma região pode ser atendida por N vendedores, certo? Que é o que está lá no nosso enunciado. Uma região possui N pontos estratégicos e um ponto estratégico só pode pertencer a uma região. Então, aqui vejam que tudo que está escrito lá no nosso enunciado, nós representamos aqui no nosso modelo conceitual. Então, a ideia do modelo conceitual é tentar refletir dentro do modelo de dados o cenário que a gente está analisando. Então, se nós olharmos aqui, nós representamos o cenário que nós estamos analisando aí, as relações entre as entidades dentro daquele cenário,
da melhor maneira possível. Lógico que sempre quando você está modelando, é um processo de refinamento, né? Então você vai olhar, vai fazer um modelo inicial, vai debater com a equipe de desenvolvimento, vai debater com a própria equipe da empresa onde está o cenário que você está modelando, para você chegar num modelo final. Aqui é um modelo bem simples, né? Um modelo aí que nós desenvolvemos para vocês treinarem as habilidades aí de modelagem. Mas com esse modelo, se vocês forem pensar um pouco, vocês já conseguem resolver alguns cenários da vida real já. Então, passando do modelo conceitual para o modelo lógico. Vamos lá. Por que apareceu a tabela telefone? Porque um cliente pode ter inúmeros telefones, então a gente dá de cara com aquela questão da modelagem que atributos multivalorados vão se tornar uma nova entidade. Então, criamos aqui um telefone. O cliente se relaciona com um telefone, o cliente se relaciona com a nota fiscal, certo? Então, um cliente pode estar numa nota fiscal, então nós temos a relação aí com a nota fiscal, nós temos a relação do cliente com o telefone. A nota fiscal, lembra que entre nota fiscal e produto, nós tínhamos uma relação N para N? Aquela relação N para N que eu falei para vocês da entidade associativa, criou a entidade associativa chamada item da nota. Quando eu crio uma entidade associativa, normalmente a chave primária dela vai ser composta pelas chaves estrangeiras envolvidas na relação. Então, no caso aqui, o ID da nota e o ID do produto, que são as chaves envolvidas na relação N para N, vão compor a minha chave primária no item da nota. E algo que me diz sobre uma determinada nota e um determinado produto é a informação quantidade. Então, quando eu vou fazer uma compra, essa compra vai me gerar uma determinada nota, que vai ter um determinado produto, e esse produto tem que ter uma quantidade de compra. Então, por isso que nós temos esses 3 atributos aí dentro de item da nota. Na entidade produto, nós temos um ID do produto, né? Descrição, unidade, quantidade. Então, essa quantidade aqui é a quantidade que eu tenho em estoque. Então, neste modelo, eu já estou fazendo um controle de estoque e eu tenho um estoque mínimo. Então, quando eu faço uma estrutura dessa, eu estou pensando em estoque mínimo para que o meu sistema, de tempo em tempo, faça uma consulta, verifique se a quantidade disponível no estoque é igual ou menor ao estoque mínimo, e, a partir disso, ele vai gerar um relatório de compras. Então, nesse sentido que existe esse campo estoque mínimo aí. Então, a nota fiscal tem relação também com o vendedor, né? Então, vocês viram aí que a nota fiscal tem uma relação com o vendedor. Então, por isso, na nota fiscal, eu tenho o ID da nota fiscal, que seria o número da nota fiscal. Então, cada nota fiscal é um número único, então eu posso usar esse número único, e aqui eu chamei de ID da nota. O CPF do meu cliente, então eu deixei o CPF do meu cliente, que é a chave primária no cliente, como chave estrangeira, e deixei o ID do vendedor como chave estrangeira aí também. Vejam que tem aí um símbolo entre parênteses escrito FK. Esse símbolo FK é Foreign Key. Então, chave estrangeira. A palavra Foreign Key é chave estrangeira em inglês. Lembrem bem dessa palavra estrangeira, porque quando nós começarmos a aprender SQL, vocês vão usar bastante essa palavra aí, esse termo aí dentro da criação das tabelas de vocês lá no SQL.
Vejam que o vendedor tem uma relação com região, né? Então, um vendedor só pode atender uma determinada região. Então, o lado 1 da relação dele, mandou a chave para o lado N. Então, por isso que o ID da região foi como chave estrangeira para o ID do vendedor. Então, sempre, quando vocês tiverem a modelagem, vocês vão olhar a cardinalidade. E o lado 1 da sua relação vai mandar a chave dele para o lado N. Então, se nós voltarmos aqui no slide anterior, vendedor, o lado aqui do vendedor é N, atende região. O lado da região é 1. Então, o lado 1 aqui, que é a minha região, vai lá mandar a chave primária dele para o lado N. Então, por isso que nós temos um ID da região aqui no vendedor. E no vendedor aqui nós só pusemos nome. Poderia ter mais dados do vendedor? Poderia. Poderia fazer a ideia de especialização e generalização com cliente e vendedor? Também poderia. Mas por questões de simplicidade aqui para a modelagem, nós assumimos que o vendedor, a única informação que nós iríamos armazenar do vendedor era o nome dele e fazer associação com a região que ele atende. Vejam também que o vendedor tem uma relação com o veículo, né? Então, é uma relação de N para N com o veículo. A partir disso, surgiu a entidade associativa vendedor-veículo. Vendedor-veículo é uma entidade associativa que surgiu para resolver outro N para N, porque quando nós começamos a pensar em tecnologia, na tecnologia eu não consigo representar uma relação N para N. Então, aqui dentro do vendedor-veículo, aquilo que nós já abordamos, as chaves envolvidas vão compor a chave primária, né? Então, por isso que o ID vendedor e o ID veículo estão com um underline, né? Para indicar que os dois campos fazem parte da chave primária. Então, e nós temos a data de retirada e a data de devolução do veículo, que é essa data de retirada e essa data de devolução vai estar relacionado a um determinado vendedor e a um determinado veículo. Então, isso aqui vai representar um evento que liga as duas coisas. Na região, nós temos aqui o ponto estratégico, né? Então, cada ponto estratégico, eu tenho N pontos estratégicos que pertencem a uma região. Então, e um ponto estratégico só pode pertencer a uma região. Então, por isso, nós temos o ID da região aqui como chave estrangeira. Então, nós temos aqui o ID do ponto estratégico, que é a minha chave primária, o ID da região, que é a minha chave estrangeira, e um nome aqui, eu poderia pôr descrição, poderia pôr qualquer outra coisa para dizer qual é a região, qual é o ponto estratégico. Pessoal, dúvidas? No chat ali, deixa eu ver. Não, acho que não. Ana Laura, não. Pessoal, tiverem dúvida, perguntem, né? Tá ok? Para não ficar nada, passar principalmente essa parte de chave estrangeira, chave primária, né? Relação entre elas, é bastante importante. Na hora que vocês começarem a fazer os códigos lá no modelo físico mesmo, lá na aplicação, né? Se não tiver entendido bem essa parte, lá fica mais complicado. Com licença. Fique à vontade, ó. Só para lembrar, então quer dizer que a chave primária vai para uma outra entidade como chave estrangeira, tem uma ordem, tipo esquerda e direita? Não, aquilo que nós falamos aqui, ó. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a nossa relação cliente e nota fiscal, certo? Pode ser? Sim. Então, vamos voltar no modelo conceitual aqui, ó.
um cliente está em N nota fiscal, certo, Jovem? Então, Sim. o que vai acontecer? O lado 1, quem que é o lado 1? É o lado cliente, não é? Isso. O lado 1 da sua relação vai mandar a chave primária dele para o lado N. Então, ó, o cliente vai mandar a chave primária dele para a nota fiscal. Ok. Então, se nós olharmos aqui, ó, quem que é a chave primária do cliente? CPF, certo? Então, nós criamos o CPF aqui como chave primária do cliente. Daí ela foi como chave estrangeira para nota fiscal, certo? Continuando na nota fiscal, a relação entre nota fiscal e vendedor. Então, um vendedor pode emitir N notas fiscais. Uma nota fiscal só pode ser emitida por um vendedor. Então, vejam, o lado 1 é vendedor. O lado N, nota fiscal. Então, ó, o vendedor mandou o ID dele para a nota fiscal. Por que literal? Literal é letra. Letra. Que lá quando a gente pegar um ambiente específico, no caso do MySQL, pode ser um varchar, por exemplo, pode ser um text, um tipo que comporte letras Lembra, alfanuméricas. Lívia, lembra lá em lógica, quando a gente fazia uma variável do tipo texto, né, que era uma cadeia? Então é um tipo de texto literal, que você está escrevendo alguma coisa, tá? Você coloca entre aspas e tudo mais. Equivale ao string nas outras linguagens. Job, entendeu a questão da chave primária e chave estrangeira? Sim, entendi, professor. Obrigado. Tá tudo certo. Beleza. Então, assim, sempre que tiverem alguma dúvida, podem perguntar, fiquem à vontade. Uma outra questão. Oi? Na questão da relação do veículo e do vendedor, não poderia ter uma entidade, como por exemplo o Data, para que aí fosse um intermediário entre vendedor e veículo? Aí, Eu poderia chamar essa entidade aqui de qualquer coisa, data de empréstimo, qualquer coisa. Poderia chamar ela de outra coisa. Mas, assim, como por conceito, nós temos aqui uma relação N para N, na hora que você criar uma entidade, ela vai chamar, vai ter o nome relacionado, então vendedor veículo. Até porque quando nós aprendemos a usar uma ferramenta de modelagem gráfica, quando você pegar vendedor e veículo, indicar que essa relação é N para N, ele automaticamente vai criar para você essa entidade associativa vendedor-veículo. Então, a ferramenta já vai fazer isso para você. Por quê? Porque ela usa esse conceito. Então, por isso que é bom entender o conceito, porque muitas vezes você pega uma ferramenta de alta produção, uma ferramenta gráfica para alta produção, e a ferramenta vai gerar objetos baseados nesses conceitos. Certo, entendi. Beleza? Ok. Então, E vamos lá. também, só esclarecer que a Lívia perguntou, né? A gente está usando aqui as palavras número, literal, para indicar os tipos dos dados que a gente está preenchendo. Quando a gente for lá para a ferramenta, lá para o SQL mesmo, a gente vai usar palavras em inglês aqui, né? Em vez de só números, vai colocar se o número é inteiro, se ele é double, né? Literal, a gente vai falar o tamanho lá do texto. Então, só para vocês entenderem, mas quando a gente for lá para a ferramenta, muda um pouquinho as nomenclaturas aqui. Até porque quando a gente está no modelo lógico, nós já estamos um pouquinho mais próximos
de computação, mas ainda não estamos pensando numa ferramenta específica, porque Ainda para cada não ferramenta, tá amarrado ainda, né? para cada ferramenta esse nome muda, né? Sim. Wilton, tá aí? Opa, tava mutado meu. Começar de novo, gente. Tava mutado meu microfone, né? Então vamos lá para o enunciado da segunda questão. Possuo um site na internet onde tentamos resolver questões relacionadas com informática. Para facilitar a localização das questões, segmentamos as dúvidas por plataformas e área de interesse. A partir daí, localizamos os eventos relacionados com essas plataformas, como Windows, Linux e Unix. Então, poderia ter aqui Android também, poderia ter macOS, OS X, né? Então aqui ele põe plataformas como plataformas de desenvolvimento. Então, os principais sistemas operacionais aí onde você pode desenvolver uma aplicação ou pode consumir uma aplicação. Então, isso aqui são valores que depois, na hora que eu criar a minha entidade plataforma, eu posso inserir como ocorrências da entidade. E segmentos, como pacotes pronto Office, entre outros. Sistema operacionais, linguagem de programação. Então, assim, os segmentos são dentro de uma plataforma, eu tenho os segmentos de interesse. Então, pacotes prontos, uma determinada linguagem de programação que roda dentro de um sistema, ou coisas ligadas ao próprio sistema operacional. Então, aqui é para você especificar um pouco mais do que você quer dentro daquele sistema operacional, dentro daquela plataforma. Com essas informações, podemos buscar os eventos relacionados a uma determinada plataforma e a um determinado segmento. Então, digamos que eu quero saber algo sobre o Office. O Office vai rodar no Windows, então eu vou indicar que eu quero buscar os eventos ligados ao Windows e ao pacote pronto Office. Tudo isso para eu mostrar para o meu usuário. Nos eventos armazenamos a data de ocorrência, a descrição do problema e da solução apresentada, além do usuário que levantou a dúvida. Outros usuários podem fazer comentários, um texto livre, sobre os eventos apresentados. Cadastramos todos os usuários com nome, endereço e telefone. Cadastramos também os consultores que respondem às questões. Precisamos saber o nome, endereço e telefone dos consultores. Então, vejam que nós temos aqui já algumas informações. Então, nós já debatemos que nós temos a plataforma, debatemos que nós temos o segmento, debatemos que nós temos as questões, né? Então, o meu evento relacionado aqui, toda vez que eu falo evento, é toda vez que eu crio uma questão. Então, criar uma questão aqui dentro do contexto do sistema é um evento. E dentro dessas questões também eu posso criar comentários, né? Então, é o que a gente geralmente vê, por exemplo, em sites aí de debates sobre sistema operacional, sobre informática em geral, tipo o Stack Overflow, né? Então,
você tem lá um determinado evento, alguém faz uma pergunta e as pessoas vão respondendo. Lá não existe a figura do consultor. Ali todo mundo interage no mesmo nível, né? Mas aqui nós temos essa ideia do consultor. Então, vejam que nós já temos o consultor também como uma entidade. Então, se nós formos dar uma olhada, lembram do conceito de generalização e especialização? O consultor e o usuário comum, eles têm os mesmos atributos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar o tipo usuário. Então, eu generalizei consultor e usuário normal como usuário, e eu criei aí uma entidade chamada tipo usuário, onde eu vou indicar se ele é um usuário normal ou se ele é um consultor. Essa relação, então, um tipo usuário pode ter vários usuários, e um usuário só pode ser de um tipo usuário. Esse usuário, como ele está generalizado, ele pode fazer duas coisas dentro do meu sistema. Ele pode elaborar uma questão ou ele pode responder uma questão. Uma determinada questão, ela pode pertencer a um segmento e um segmento pode ter N questões. Uma questão pertence a uma plataforma, está associada a uma plataforma, e uma plataforma tem N questões associadas a ela. Questão também tem o quê? Ela pode ter uma questão, pode ter N comentários, e um comentário só pode pertencer a uma questão. O usuário pode fazer vários comentários aí, e um comentário só pode pertencer a um usuário. Então, vejam que nós, dentro do que foi proposto lá no cenário, nós representamos o cenário aqui na nossa modelagem. Aqui nós já temos o nosso modelo lógico. Então, aqui no tipo usuário, eu tenho o ID do tipo e a descrição. Então, aqui na descrição, posso colocar usuário simples ou consultor. Então, para cada tipo de usuário, eu vou ter um ID e uma descrição específica para ele. Para a minha generalização do usuário, eu tenho o ID do usuário, o ID do tipo, que é uma chave estrangeira, que nós já vimos que aqui, olhando na modelagem, ó, um tipo pode ter N usuários, então o lado 1 da minha relação mandou a chave primária dele para o lado N. Então aqui, ó, ID do usuário como chave estrangeira. Daí nome, o endereço, nós sabemos que o endereço é um atributo composto, né? Por logrador, o número, complemento, CEP, bairro, cidade, estado. E então nós decompomos esse endereço. E o telefone eu assumi aqui nesse caso que eu só vou cadastrar um telefone do meu usuário. Então poderia deixar somente como um campo aqui da minha tabela usuário. Se eu assumisse que um usuário pode ter 0, 1 ou N telefones, então seria multivalorado, eu teria que transformar esse atributo telefone em uma entidade telefone. Mas aqui nós deixamos mais simples. O usuário tem uma relação com o comentário, né? Então, o comentário aqui vai estar relacionado a uma questão e a um usuário. Então, eu usei essas duas chaves para compor a minha chave primária. Daí, dentro disso, eu tenho um texto do comentário, né? Então, um literal, e uma data do comentário, que é uma data específica aí. A questão
nós temos o ID da questão como chave primária, o ID do usuário como chave estrangeira, o ID do segmento como chave estrangeira, o ID da plataforma como chave estrangeira, porque eu estou relacionado com todas essas entidades. Daí a data da questão, a pergunta que eu vou enviar e a resposta que eu vou enviar também. Então, veja que a descrição da pergunta e a descrição da resposta que está pedido lá no cenário estão contempladas aqui. Na plataforma, eu tenho a ID da plataforma e a descrição do que é a plataforma. No segmento, também a mesma coisa. E aqui, eu criei uma entidade chamada especialidade do consultor. Por quê? Para que quando eu fizesse uma determinada pergunta, o sistema fosse capaz de verificar qual é a especialidade do consultor em plataforma e segmento, para ele indicar para essa determinada pergunta um possível consultor. Então, isso aqui é um pouquinho mais de esse ESP consultor, que é a especialidade do consultor, seria para criar um pouco mais de inteligência no sistema. Então, inseriu uma questão no sistema, daí a pessoa que inseriu a questão vai informar qual é a plataforma e o segmento. Com base nisso, vai ser indicado um consultor para responder essa questão. Então, isso aqui já é algo que já foi feito aí para dar uma inteligência maior ao nosso sistema. Pessoal, dúvidas? Tá todo mundo quietinho, eu acho que todo mundo... No chat não tem nada? Não, o chat tá limpo aqui, tá? Pessoal, se quer perguntar, pode perguntar, tá? Ou falando, ou via chat, tá bom? Então, beleza. Então, vamos... A Ana Laura pediu o slide anterior. O slide anterior. Aí, ó. Quer perguntar alguma coisa, Ana Laura, sobre ele? Porque no slide anterior nós não temos a especialidade. Maria Eduarda pergunta se seria errado colocar uma entidade para endereço. Se você assumisse que um usuário pode ter vários endereços, é válido, não tem problema nenhum. Pode pôr. Não seria errado. Você está deixando o seu modelo mais flexível. E daí você assume que um usuário pode ter 0 endereço, 1 endereço ou muito endereço. Então, se você deixar, por exemplo, se você deixar o endereço direto na entidade usuário, por exemplo, você vai poder cadastrar um endereço, né? Agora, se quiser cadastrar vários endereços, tipo uma loja, por exemplo, você tem que ir lá cadastrar endereço de entrega, endereço de cobrança, endereço não sei do quê, você teria uma entidade separada onde você colocaria os endereços e marcaria lá os tipos de cada um. E daí depois, com a chave estrangeira e primária, você amarra ele ao usuário. Então, pessoal, vamos seguir aí em frente. Então, quando eu passo para a computação, quando eu vejo a questão de passar todo esse modelo, transformar em algo computacional, eu vou usar uma ferramenta chamada Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados, SGBD. Um sistema de gerenciamento de banco de dados, ele é um conjunto de ferramentas que te possibilita criar estrutura de dados
consultar as estruturas para você visualizar como essas estruturas estão configuradas e permite você inserir e manipular dados. Então, o sistema de gerenciamento de banco de dados hoje é o coração de qualquer aplicação. Então, toda aplicação, seja ela uma aplicação mais simples ou uma aplicação mais complexa, vai trabalhar com um sistema de gerenciamento de banco de dados. Logicamente que no decorrer dos anos, houve a evolução desses sistemas de gerenciamento e o modo como nós armazenamos os dados. Não, Joab, o SGBD trabalha até com aplicação mobile. Então, hoje você tem para aplicação mobile algo chamado SQLite, que ele pode rodar tanto do lado do celular, dentro do celular, como rodar online. Então, muitas vezes você tem uma aplicação que tem o SQLite instalado no celular para você, quando está sem conexão com a web, fazer as operações que você necessita fazer na sua aplicação. E quando você tem disponível conexão web, ele vai fazer uma análise, vai fazer um depara do que você está no seu celular e o que está na aplicação. Se houver diferença, ele vai fazer a atualização do servidor online. Então, SGBD, toda e qualquer aplicação hoje moderna vai, em algum momento, usar um SGBD. Podem existir outras maneiras de fazer a persistência de dados, do armazenamento de dados? Pode. Hoje você tem os NoSQL, hoje você poderia trabalhar com outras tecnologias aí, mas o SGBD ainda é algo muito forte dentro das aplicações. E, assim, aquilo que nós falamos, quando você trabalha com o sistema de gerenciamento de banco de dados, no SGBD, você vai ter que especificar os tipos de dados a serem armazenados, o modo como vai ser armazenado, então ele vai fazer todo esse gerenciamento dos seus dados. Então isso vai te dar uma segurança de dados mais forte. Então, basicamente, quando eu penso no sistema de banco de dados, eu tenho aqui um sistema de banco de dados, né? Então, uma interface aqui onde eu vou fazer consultas e vou ter outros programas consultando, acessando os dados, né? Eu vou ter a camada do SGBD, onde eu tenho softwares para processar consultas de programas. Vou ter os softwares dentro do SGBD para fazer o armazenamento dos dados, né? Vou ter a definição do banco de dados, que é o metadados. Então, quando eu falo em metadados, é dados que descrevem dados. Então, metadados, ele é uma estrutura de dado que vai descrever como eu armazeno os meus dados. E eu tenho o armazenamento propriamente dito aqui. Então, vejam que quando eu falo em sistemas de banco de dados, eu tenho uma estrutura bem ampla aqui. Então, exemplo de banco de dados. Eu tenho aqui um aluno, uma entidade chamada aluno, que tem o campo nome, o campo número e o campo área. Eu tenho aqui a ocorrência José, número 17, área info. Eu tenho a ocorrência Antônio, 8, info também. Tenho a entidade disciplina, tenho as ocorrências da disciplina, tenho uma entidade chamada pré-requisitos, eu tenho uma entidade chamada alunos histórico escolar. Vejam que eu tenho a referência aqui. Eu estou assumindo que número aqui no meu aluno é minha chave primária. No histórico escolar, eu tenho a relação do aluno com o histórico. Então, vejam que, efetivamente, no histórico escolar, eu estou armazenando o quê? Uma referência à minha chave primária do aluno, que aqui está sendo chave estrangeira.
Mas se eu pegar o 8 aqui no histórico escolar, eu consigo localizar o nome do aluno, que é o Antônio. Então, vejam que quando eu vou trabalhar com sistemas, trabalhando com um sistema SQL, um sistema SQL, eu vou trabalhar com busca em várias tabelas. E essas buscas em várias tabelas vão me dar uma visão da informação como se tivesse todo mundo armazenado no mesmo lugar. Então vejam que aqui no histórico escolar eu consigo visualizar qual o aluno, eu consigo no número do curso aqui, que eu estou falando que a disciplina tem um número, eu consigo visualizar as disciplinas que eu tenho aqui, então quer dizer, a última de baixo aqui que o aluno tem grau A aqui, a INF 3380, a INF 3380 eu vejo que é banco de dados aqui. Então eu consigo, através dessa comparação de chaves, né? Então, quando você vai fazer busca em múltiplas tabelas, falando já em estrutura de banco de dados. Então, quando eu falo em estrutura de banco de dados, as minhas entidades viram tabelas. Quando meus atributos viram campos. Então, é essa a transposição. Então, quando eu vou fazer busca em múltiplas tabelas, para eu buscar os dados que eu quero, eu vou fazer a comparação de chave. Então, eu quero buscar o nome da disciplina na tabela disciplina que tem a chave 3380. Então, vou vir aqui fazer comparação, achei 3380, banco de dados. Por isso é tão importante a questão da ideia chave primária e chave estrangeira, porque eu vou fazer busca por comparação. Então, quando eu falo em sistemas de informação, basicamente eu tenho dados. Então, os dados que são gerados dentro de um determinado ambiente. Eu tenho sistemas de gerenciamento de banco de dados, né, que eu vou utilizar nesse ambiente para armazenar os meus dados. Eu tenho o hardware e o sistema operacional necessários para fazer esse armazenamento. Eu tenho as pessoas que administram e usam esse sistema, então aqui pessoas é algo extremamente importante, porque se você não tiver pessoas que façam bom uso do sistema, não me adianta nada ter o melhor hardware, o melhor sistema operacional, o melhor sistema de gerenciamento de banco de dados, que o meu sistema vai ser um sistema ruim, não vai refletir a realidade. A ideia do sistema é eu automatizar as transações que acontecem dentro do ambiente que eu estou trabalhando e poder fazer análise e visualizar tudo que está acontecendo dentro do meu sistema. Os programas e as aplicações, então, por exemplo, quando você fala em internet, ou aplicações web, ela é uma maneira de eu consumir os dados. Então, eu posso ter uma mesma base de dados, um mesmo sistema de dados, sendo consumido por aplicações web, por aplicações mobile, por aplicações desktop. Então, eu tenho diferentes maneiras, diferentes tecnologias que podem consumir dados de uma determinada base de dados. Se vocês forem analisar o ambiente que nós estamos trabalhando, o Microsoft Teams, você consegue consumir os dados que estão sendo produzidos aqui dentro do Teams por meio da aplicação, né, que pode rodar no sistema operacional Windows e Linux, e no Mac também. Você tem a aplicação web, que pode rodar num browser, eu não preciso ter instalado a ferramenta, né? Não preciso ter uma aplicação desktop rodando, ou eu posso consumir isso através do mobile. Eu tenho uma aplicação mobile e essa aplicação mobile está consumindo
os dados que estão sendo gerados aqui. Então, vejam que a base de dados é a mesma. Digamos, base de dados da aula de hoje. A base de dados é a mesma, só que vocês podem consumir de diferentes formas. Então, o que acontece? Para eu manipular um sistema de gerenciamento de banco de dados, surgiu a ideia de eu criar uma linguagem específica para a manipulação, criação de estruturas e manipulação de estruturas. E essa linguagem foi chamada de SQL. Inicialmente, ela foi pensada simplesmente para eu ter um terminal de comando e, a partir desse terminal de comando, executar as instruções. Mas, com o avanço e a necessidade de fazer aplicações cada vez mais amigáveis para os usuários, foi criada a capacidade de você colocar isso dentro de uma linguagem hospedeira, como Java, como PHP, como Python, qualquer linguagem de programação hoje tem a possibilidade de rodar o SQL embutido dentro da linguagem. Então, quando vocês vão desenvolver página web, vocês vão ter aí a parte de acesso ao banco utilizando SQL junto com o PHP. A linguagem ela é dividida em algumas partes, algumas estruturas específicas, né? Então, eu tenho a DDL, o Data Definition Language, que é a linguagem de definição de dados. Então, para eu criar tabelas, criar toda a estrutura do banco, eu vou usar essa parte da minha linguagem. Eu tenho o DML, o Data Manipulation Language, para eu fazer a manipulação dos dados, né? Para eu fazer uma série de inserção, atualização, exclusão de dados. E eu tenho a DCL, né? DQL, né? Data Query Language, que é a linguagem de consulta. Então, aqui no caso, o Select, né? DTL, que é o Data Transaction Language, que é a transação de dados. Então, são comandos para fazer o controle das transações. E o DCL, que é o Data Control Language, que é linguagem de controle de dados. Vamos seguindo rapidinho aqui, né? Que nós já estamos em cima da hora. O DDL nós já explicamos, né? O que é o DDL. Os principais comandos create, alter e drop. Então, quando nós começarmos a trabalhar na prática, vocês vão utilizar bastante esses comandos. O DML, né? Que é para eu, depois das minhas estruturas criadas, eu poder colocar dados, atualizar dados ou deletar dados. Então, para eu inserir dados, eu vou usar o comando insert, atualização de dados, o comando update, e a exclusão de dados, o comando delete. O DQL, né, que é o Data Query Language, né, então, linguagem de consulta de dados, é o Select, que nós vamos utilizar bastante, várias variações do Select aqui dentro do curso também, vocês vão aprender. É uma das coisas que mais nós vamos utilizar dentro do curso. O Data Transaction Language, né? Então, são comandos de controle de transação, né? Então, begin transaction, commit, rollback, mas isso aqui a gente vai ver mais se tiver tempo hábil para nós explorarmos um pouco. Então, essa parte aqui, a ideia não é explorar muito essa parte, mas se houver tempo hábil, a gente consegue explorar. E o DCL também, que é para controle de segurança, né? Então, exemplos de comandos, né? Seria o grant, revoke e o derm. E são comandos utilizados aí para melhorar a segurança do banco. Então,
um sistema de gerenciamento de banco de dados utilizando o SQL, a primeira coisa que ele vai fazer é controle de acesso, né? Então, você tem que ter os usuários cadastrados, cada usuário vai ter um nível de permissão de acesso para fazer o acesso aos dados. O compartilhamento dos dados, né? Então, vários usuários podem ter uma visão do dado. Então, por exemplo, eu vou fazer uma venda, e mais 10 vendedores vão fazer vendas também, todo mundo acessa a tabela produto num determinado momento, vai ter uma visão da tabela produto, de quantos produtos existem naquele momento, vai criar uma hierarquia de quem tem prioridade para atualizar a tabela, e conforme você tiver essa prioridade, você consegue aí o primeiro usuário fazer a transação, isso é atualizado, na hora que o outro usuário for fazer essa transação de compra, ele também vai receber uma informação atualizada. Isso ajuda na integridade dos dados, né? Então, a questão de dados corrompidos, então, deu erro no dado, perdi parte do meu dado, então esse dado é um dado corrompido. Inconsistência, então, eu estou vendendo, está dizendo que no meu estoque tem 4 produtos, 4 exemplares do produto, eu vou ver realmente não tem nenhum. Então, isso é inconsistência. E falha no sistema de computação e você perder a conectividade com o sistema. Então, esses seriam aí as diretivas básicas aí de eu trabalhar com o sistema de gerenciamento de banco de dados. Então, eu tenho um exemplo aqui, né? Então, um exemplo de modelagem no nível conceitual. Nível de modelagem aqui já praticamente um modelo físico. E aqui, como aquele mesmo modelo seria se ele estivesse populado, né? Então, a ideia na próxima aula era nós começarmos já a trabalhar com a parte física. Como missão para vocês nesta semana, nós vamos deixar, vou subir no Moodle lá, eu, professor Anderson, vamos subir no Moodle, como instalar e utilizar ferramentas de gerenciamento de banco de dados na web, desktop e mobile. Então, nós vamos subir essas 3 possibilidades, né? Como vocês configurar essas 3 possibilidades, e a missão de vocês durante a semana vai ser vocês configurarem o que for melhor aí para a estrutura que vocês têm. Então, minha estrutura aqui, eu uso mais mobile, eu vejo as aulas, faço tudo via mobile, vocês vão configurar o dispositivo mobile de vocês para rodar o MySQL, que é o nosso sistema de gerenciamento de banco de dados. Eu uso mais o desktop. Então vou instalar o XAMPP para que rodar o MySQL no desktop. Eu não quero instalar nada e eu tenho uma boa internet. Então você vai usar o SQLite Online. Então, a missão de vocês, a atividade de vocês essa semana é resolver isso aí. Nós vamos deixar o material lá e, durante a semana, se vocês tiverem alguma dúvida quanto à instalação, a configuração das ferramentas, vocês entram em contato com a gente para nós ajudarmos. Porque a partir da próxima aula, nós vamos ter práticas, né, gente? Então, vocês têm que ter o ambiente configurado para vocês conseguirem acompanhar a aula. Certo? Dúvidas? Beleza, pessoal? Acho que ninguém ficou alguma dúvida? Beleza, então depois vai estar o material lá, pessoal. Vocês vão seguir, tá? Daí vocês vão seguir de acordo com o sistema que vocês têm disponível, tá? Quem tem celular, tenta fazer a parte do celular. Quem tem computador, a parte do computador. E a opção web, né, ela serve para os dois, né?
Serve para os dois, ela roda nos dois, tanto no mobile quanto no... Quem não conseguir instalar no celular por causa de motivo de espaço e tudo mais, tem a opção de usar a opção web também no celular. Vamos parar a gravação aqui, né?